Dentro da série Instituto Gunnar Vingri, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves o profeta Zacarias. Temos hoje diante de nós o livro de Zacarias, ou profeta Zacarias, para estudarmos na sequência dos livros da Bíblia, conforme temos assim feito, de oportunidade em oportunidade, e livro após livro na sequência cronológica em que foram escritos. Anteriormente estudamos o livro de Esdras e, no tempo de Esdras, também estudamos o livro do profeta Ageu. Agora temos o livro do profeta Zacarias, que é chamado filho de Baraquias e filho de Ido. Esse filho de Ido entendam como sendo neto de Ido, a sequência, filho de Baraquias, que foi filho de Ido, e assim progressivamente. O nome Zacarias significa Jeová se lembrou. Jeová se lembrou. O nome está de certa forma ligado, se foi essa a intenção de Deus, lembrando ao povo, falando ao povo, que Deus estava retornando para ele, lembrando-se do seu povo. Agora, algumas considerações iniciais no livro do profeta Zacarias. Quem é Zacarias? Sacerdote. Se acompanharmos a genealogia de Baraquias, Ido, vamos estar vendo que ele é da família sacerdotal, da família de Arão, da tribo de Levi, e profetiza no mesmo tempo do profeta Ageu. E as mensagens iniciais até o capítulo 6 são todas elas dentro da época do profeta Ageu. Voltando a Ageu, qual foi o seu ministério e como é que Deus usou, no particular da visão física da época? Foi um incentivo para o povo de Israel reedificar Jerusalém, reedificar o templo, começar e dar continuidade ao processo da restauração da nação. Então foi no tempo de Zorobabel, foi no tempo de Esdras que está existindo o profeta Zacarias. Mais precisamente, no tempo de Zorobabel, no tempo do profeta Ageu, é que temos este homem, Zacarias, ministrando. Mas uma coisa que precisamos ter cuidado, entre os muitos nomes iguais, Zacarias é um profeta de cerca de 500 anos antes de Cristo, então não é o pai de João Batista, é outro, filho de Baraquias, de quem Jesus falou que foi morto pelos judeus entre o santuário e o altar. Quando a gente procura na Bíblia, em Mateus capítulo 23, verso 25, achamos lá Jesus falando de que seria trazido a juízo o fato da morte de Zacarias, filho de Baraquias, que foi morto, Jesus especifica bem, entre o santuário e o altar. Há muitas formas de nós apresentarmos o livro de Zacarias, mas de uma forma fácil, podemos ter duas épocas, duas partes, duas divisões no texto do livro de Zacarias. A primeira delas, que é desde o capítulo 1 até o capítulo 8, temos profecias da reedificação do templo. São palavras consoladoras, palavras animadoras que Deus traz por Zacarias para que o povo continue na obra da reedificação e restauração da nação. E Deus vai falar muito nesta parte, primeira parte,
através de visões, várias visões, 8 visões Zacarias tem. E cada uma das visões com uma instrução, com uma consolação, com um incentivo. Como também a segunda parte, a partir do capítulo 9, são várias profecias a respeito de Jesus. Aí temos um fato importante. Achamos Zacarias como um profeta também messiânico, porque tal qual Isaías, ele fala longamente, largamente e com muitos detalhes a respeito da missão de Jesus Cristo, o Messias. Coisas impressionantes, coisas claras, como por exemplo, Jesus ser traído, o valor da traição, o que foi feito com o dinheiro da traição, Jesus seria traspassado, e tudo isso achamos em Zacarias, com mais outras informações que estaremos vendo quando passarmos capítulo por capítulo. Mas nessa segunda parte também, com a vinda do Messias e a sua obra, naturalmente vai falar da restauração da nação de Israel, a salvação atingindo todo o povo israelita e se estendendo a todos os demais povos. Observe que de uma forma muito clara, Isaías falou, Jeremias falou e depois agora Zacarias vai falar também que a salvação não é só para o israelita, descendente de Abraão, é para todos os povos, todos os povos. E é quando Paulo em Romanos diz que Israel para Deus não é segundo a descendência carnal de Abraão, é aquele que está em fé, ou que tem a mesma fé que teve ou que houve em Abraão. Então não é DNA de Abraão, é o mesmo Espírito que moveu Abraão a crer. Aqueles que possuem esse mesmo Espírito que os conduz à fé em Cristo Jesus são filhos de Abraão, descendência de Abraão, israelitas, no contexto, na explicação, na observação espiritual. Continuando mais um pouquinho, Zacarias vamos encontrar também falando de forma figurada, tal qual Daniel, tal qual em Apocalipse também, de coisas do fim dos tempos. Possui Zacarias assuntos de escatologia, acontecimentos do tempo do fim. Muito bem, tendo colocado essas primeiras observações, vamos abrir o livro de Zacarias, desde o primeiro capítulo, e fazermos nosso estudo progressivamente, capítulo por capítulo, considerando a primeira parte, profecias da reedificação do templo. Isto vai desde o capítulo 1 até o capítulo 8. Mas, abrindo esta parte, temos uma pequena palavra introdutória. Primeiro, a apresentação do próprio Zacarias e o tempo em que está profetizando. Lendo o verso 1, encontramos: no 8º mês do 2º ano de Dario. Observe que quando nós lemos Ageu, em Ageu se diz que veio a ele a palavra de Deus no 6º mês do 2º ano do profeta, do rei Dario. E aqui vemos que a palavra de Deus a Zacarias veio no 8º mês, 2 meses depois. Mas 2 meses não separa tanto assim, são da mesma época e palavras iniciais no mesmo propósito: incentivar o povo a continuar com a restauração da nação, na construção de Jerusalém e reconstrução do templo. Continuemos. Ainda parte introdutória, no verso 2, o profeta já apresenta algo que é uma exortação da parte de Deus, um alerta. Ao dizer, verso 2:
o Senhor Deus tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Observe que uma palavra desta, para um tempo daquele, parece não estar muito bem colocada, porque o povo está voltando do cativeiro, alegres por voltar do cativeiro, mas entretanto não é por causa deles terem melhorado, não, é por causa das misericórdias de Deus. Tanto que quando vimos Esdras, que havia grande transgressão, muitos do povo estavam totalmente fora da lei mosaica, totalmente fora, pelo que aquilo criou em Esdras um pasmo. Como pode existir isso? Um povo que quase foi destruído por causa da transgressão contra Deus, continuar em transgressão. Então, verso 2 mostra um outro lado. Estavam alegres, estavam livres, estavam voltando do cativeiro, estavam reconstruindo Israel, mas não por causa deles, não porque melhoraram, mas porque Deus estendeu a mão agora ao contrário, para abençoar um povo já duramente castigado por suas próprias transgressões. E Deus fala então que Ele está em extremo desgostoso com vossos pais. Verso 3, continua: portanto diz-lhes, Deus fala a Zacarias, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. O 4, e não sejais como vossos pais. Paremos. Como foram os pais? Deus falou, continuamente Deus enviava profetas, geração após geração, e não atentaram, pelo que veio aquela repreensão tão dura da parte de Deus, tão dura. E eles mesmos, os pais, disseram, assim como Deus fez menção de tratar-nos por causa das nossas iniquidades, assim Deus fez. Observe que de 12 tribos, que restou? O que restou? Um grupo da tribo de Judá e um pinguinho da tribo de Benjamim e um ou outro dos levitas. Será que existia alguém de outras tribos? Para quem saiu do Egito na quantidade de 600 mil homens de guerra, só contando os homens de guerra, para agora termos 50 mil, contando tudo, até os velhos. Assim está o povo. E Deus continua, voltando à expressão do verso 4, não sejais como vossos pais. Verso 5, vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Não, há tempos da misericórdia de Deus, do alerta de Deus pelos profetas, mas isso não quer dizer que tem que ser sempre. E depois ainda vem a expressão, quando diz, verso 6, assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Portanto, voltemos à máxima desta parte introdutória, dessa exortação de Deus, não sejais como vossos pais. Profeta Ageu está falando, agora Deus levanta mais um, Zacarias, mas não sejam como os seus pais, que não ouviram os profetas. E o que aconteceu? Bom, agora, depois desta colocação de Deus, vemos a partir do verso 7, as muitas mensagens de Deus trazidas pelo profeta Zacarias, através também de visões. Começando no verso 7, temos a primeira visão, quando se diz assim, aos 24 dias do mês 11º, no mês 11 daquele tempo, no calendário judaico, no segundo ano do rei Dario. Verso 8, olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho e parava entre as murtas que estavam
na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. Primeira visão, Zacarias vê um homem montado num cavalo branco, que está entre as murtas, um tipo de vegetação, tipo cerca-viva. Na Bíblia fala muito de murtas. Nas profundezas, no vale. No outro lugar pode colocar a palavra mais forte, no abismo. Mas em algum lugar. E cavalos outros estavam também juntos. A tendência nossa é ficar olhando quantos cavalos, que cor os cavalos, que significam a cor dos cavalos. Mas calma, vamos ver, a palavra traz a mensagem. O que é importante, Deus vai trazer. E assim, dentro daquela visão, o profeta pergunta: quem são estes? Quem são estes? E o anjo que estava com ele diz: eu te mostrarei quem são. Verso 10. Então respondeu o homem que estava entre as murtas, lá no meio da cerca viva, daquela vegetação, e disse: estes são o que o Senhor Deus tem enviado para andarem pela terra. E o 11 continua: e eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram: nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Paremos. Observe que não interessa as cores dos cavalos. Interessa, conhecemos, compreendemos que a mensagem, que muitos eram os que Deus tinha enviado para estar percorrendo toda a face da terra, para terem notícia de como está a terra. Na verdade, Deus não precisa disso para ficar sabendo o que está acontecendo no mundo, mas é como o Senhor distribuindo tarefas para nos envolvermos naquilo que Ele poderia fazer sozinho, mas Ele quer que nós sejamos participantes da sua obra. Então, alguns ou vários foram comissionados: saiam pela terra e vejam como está a terra. Já viram como está a terra? Tranquila, está em paz. Então observe, não importa a cor do cavalo, nem quantos foram os mensageiros, importa entender que Deus tem os seus enviados por toda a terra para estarem agindo, tomando informação em tudo que Deus para isso os enviar. Muito bem. Aí vem o verso 12. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Pare um pouquinho. Então, na face da terra tinha duas situações. As nações estavam em paz, tranquilas. Mas como é que estava o povo de Deus? Em miséria, a terra toda destruída e opositores à obra da reconstrução. Observe bem a época e a situação que estava o povo. E o anjo mesmo pergunta a Deus: até quando, Deus, o Senhor vai continuar irado contra o povo? E Deus responde, verso 13. A forma da resposta o anjo já antecipa, dizendo: respondeu o Senhor Deus ao anjo que falava comigo, palavras boas, palavras consoladoras. Verso 14. E o anjo que falava comigo me disse: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Portanto, o Senhor Deus diz assim, verso 16: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel, a trena, será estendida sobre Jerusalém. Paremos. Apesar do povo não merecer, apesar do povo ainda estar errado, conforme vimos em Esdras,
Agora Deus está se voltando para o povo em misericórdia e dizendo: agora estou com zelo de trazer o bem para Israel, para o meu povo, e certamente é determinação de Deus. O templo vai ser reedificado e a cidade vai ser reconstruída. Ou seja, os aparelhos de medir para estender, esquadrinhar e ali esquadrejar também todas as construções que terão que existir, certamente isso sucederá em Jerusalém, Deus fazendo a restauração do povo. Nesse particular, na visão física, alvenaria. Mas não esqueçam, tem a parte espiritual não visível, da qual a terrestre é só figura. Haverá reconstrução espiritual da nação. Deus não está preocupado com casas, com fortaleza, com prédio, portas, portões, nada disso. Mas aquilo era figura. Era figura. E o alvo de Deus é espiritual, mas há tempo das figuras. E Deus fala que vai ser construído o templo e a cidade. Esta é a visão, mas observe também que Deus está irado contra as nações. Porque quantas nações destruíram Israel? Eles fizeram isto, ainda como instrumentos de Deus. É onde temos que ter cuidado, porque o martelo que Deus usa para quebrar a pedra, sendo esta pedra o seu povo, depois Deus também julga esse martelo. Tem esse particular, porque o juízo é de Deus sobre todos, não há diferença. Todos nós compareceremos ao juízo de Deus. Em sequência, se bem que é bom colocarmos um particular. Cada um de nós pode em algum tempo servirmos de repreensor para com algum irmão. Nós somos aquele que vai repreender, corrigir, sim, mas cuidado, que aquilo que nós vamos da parte de Deus fazer com o nosso irmão, corrigi-lo, repreendê-lo, esse mesmo juízo vem sobre nós, pelo que façamos isso com temor de Deus, como aquele que corrige, exorta e repreende, mas que a si mesmo, primeiramente, se corrige e se repreende. É o médico que tem que cuidar dos outros, mas tem que cuidar de si também, para não sermos como mensageiros hipócritas. Falamos algo para os outros e não aplicamos a nossa vida. Outra vez, o que Jesus disse para os fariseus, ou dos fariseus, alertando os seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, escutai o que eles dizem, que eles pregam, mas não copiem as suas obras. Assim também, tomemos esse particular. No passado nós já estudamos Isaías, que profetizou o castigo de Deus sobre as 10 tribos do norte, pela Síria, mas a Síria depois seria também julgada. Agora, foi Judá que sofreu a correção, mas Deus já está de olho para trazer o juízo contra a Caldeia, que fez essa destruição em Jerusalém, e as demais nações que cooperaram nisto. Continuando, e assim, o verso 17 encerra esta primeira visão, dizendo: clama outra vez, Deus dizendo para se espalhar a notícia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor Deus ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Não é só o templo, não é só Jerusalém, são todas as demais cidades sobre as quais estava a misericórdia de Deus. Continuemos um pouquinho mais, verso 18. Segunda visão. O profeta Zacarias diz: levantei os meus olhos e olhei, e vi 4 chifres. E ele mesmo, Zacarias, pergunta ao anjo: que é isto? E o anjo responde no verso 19: estes são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Observam que a visão em si não tem nada de especial. Imagine cada um de nós vendo 4 chifres.
O que significa isso? Não tem lógica. Aí vem o anjo e diz: isso significa os poderes, as nações que destruíram Israel e Jerusalém. Por isso que a interpretação não pode ser numa lógica humana, tem que ser pelo Espírito de Deus. O que é que o Espírito de Deus quis dizer? Ele mesmo dá um entendimento. Mas continua a visão, porque não acabou aqui. O verso 20 continua: e o Senhor me mostrou 4 ferreiros, aquele que trabalha na metalurgia, talvez hoje chamássemos de serralheiros. Vamos continuar, verso 21. Então eu disse: que vem estes fazer? E ele falou, dizendo: estes são os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derribarem os poderes das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para espalharem. Paremos. Vou explicar, porque até mesmo na parte do português tem palavras aqui que não estão em conexão correta. O assunto é esse. Primeiro foram mostrados 4 chifres, que são os poderes que destruíram o povo de Deus. E depois 4 ferreiros. Só que na hora de explicar os 4 ferreiros, volta aos chifres. Os 4 anteriores, primeiros, destruíram o povo. Mas agora Deus mandou 4 ferreiros, que têm a função de amedrontarem e derrubarem os poderes contrários ao povo de Deus. Mudou. Antes eles eram esforçados pelo próprio Deus para castigarem o povo, mas agora Deus levanta outros 4 poderes para impedi-los de trazer algum desastre ao povo de Israel, porque é tempo da misericórdia de Deus para a restauração. Alguém pode perguntar: que são esses 4 chifres? A palavra não traz detalhes, mas lembremos, uma possibilidade é que os impérios que existiram, Egito, Assíria, Caldeia e Medo-Persa, trabalharam grandemente pela destruição do povo de Israel. 4 poderes. Até aquele tempo são 4 os poderes que passaram pela terra. Mas agora vem 4 ferreiros. Observe que a obra de Deus para construir, para edificar ou restaurar é bem diferente. 4 chifres, coisas inertes, sem vida. Mas 4 ferreiros têm muito mais poder e inteligência para atuarem na obra de construção. Todo o poder que o mal tem para destruir, para Deus não é nada, quando Ele determinar construir ou restaurar. Observe bem, ferreiro para chifre é uma atuação muito maior, com poder, com sabedoria, vamos dizer assim, seria como artífices para fazer. É mais difícil fazer do que destruir, mas Deus tem poder para restaurar até aquilo que alguém pudesse achar impossível. Agora, quem são esses 4 ferreiros? Quem são? Quem são? A palavra não diz, mas temos muitos instrumentos de Deus que tiveram poder grandíssimo, não em si mesmo, mas em Deus, para fazer a obra de Deus. Se eu comecei no Egito antes, lá no Egito tivemos o José, depois tivemos o Moisés. Se for olhar no tempo da Síria, temos o Ezequias, temos o profeta Isaías. Se for ver no tempo dos caldeus, tem Jeremias, tem Daniel, tem Ezequiel. Se for ver no tempo dos Medo-Persas, lá tem a Esther, tem Mardoqueu, tem Neemias, tem Esdras, tem Zorobabel. Então Deus tem muitos ferreiros para fazer a sua obra, até gente que não tem nada a ver com o povo de Deus, como Dario Medo, como depois o outro rei da Média e Pérsia, que foi Ciro, depois aquele outro rei Dario, que foi a favor de Israel. Depois nós temos Artaxerxes, o rei Assuero e outros reis que Deus levantou para proteger o povo de Israel. Para Deus nada é
impossível, quando Ele quer fazer o bem para o seu povo. Até dos inimigos, Deus tira aqueles que vão estar a favor na sua vontade. Continuando, entrando no capítulo 2, uma terceira visão. Muito bonita essa visão, irmãos, também. Diz Zacarias no verso 1 assim: tornei a levantar os meus olhos e olhei, e vi um homem cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura, qual o seu comprimento. Observe que o profeta, estando vendo, ele participa da visão, ele intromete, conversa, pergunta, quer saber, e dentro da visão, os personagens da visão respondem para ele. O que aquele homem vai fazer? Vai medir Jerusalém, para já esquadrejar comprimento, largura da cidade, que Deus determinou ser construída. Muito bem, verso 3: eis que saiu o anjo que falava comigo, e o outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe diz: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. Outro anjo vem e dá uma informação diferente. Aquele quer medir, e a cidade era definida pelos seus muros que a cercavam. Mas vem outro anjo: não, fala com ele lá que é uma cidade sem muros, porque vai ser tanta gente que não adianta construir muro que não vai comportar o povo que Deus vai ajuntar em Jerusalém. Observem bem, continua a visão ainda, verso 5: e eu, diz o Senhor Deus, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Paremos. Pergunto, considere cada um consigo: Jerusalém terrestre tem muro ou não tem muro? Se alguém procurar uma foto hoje, vai ver muralhas ou o resto de muralhas. Se pudesse transportar para milênios atrás, vai ver outra vez Jerusalém com muros. Mas espera aí, não estou entendendo. Estão reconstruindo a cidade e o anjo quer medir para fazer a muralha, e vem outro anjo e diz: não vai ter muralha, que a quantidade de gente é muito grande. Afinal, a Jerusalém tem ou não tem muro? Tem ou não tem muro? A Jerusalém física, para ela foi construída um muro, mas a Jerusalém celestial, observem, verso 5, diz o Senhor: serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Tem muro, mas não tem muro. Não tem muro, mas tem muro. Olha para você como a palavra é controvertida. Agora precisamos entender que a quantidade dos salvos é uma quantidade de gente que ninguém pode contar. Não há muralha física que venha comportar este povo de Deus. A Jerusalém terrestre sempre teve muralhas físicas, e nunca houve tanta gente que não coubesse dentro, para Deus fazer essa observação. Agora vamos entender que Deus está usando figuras terrestres para falar das coisas celestiais. Jerusalém fala da cidade morada dos salvos, e os salvos que vão para Jerusalém é tanta quantidade que não pode ter muro, ou se tiver um muro, é o próprio Deus. Imagina Deus estendendo os braços e o seu povo está ali dentro. Mas se mais um converter, mais outro converter, mais outro vier, o Senhor só vai o quê? Abrindo os braços e alargando. Eu não posso fechar aqui, mas Deus sabe fechar e abranger
e proteger todos que vierem a Ele. Então, fisicamente não é possível ter muro, mas todo aquele que vier ao Senhor, de forma nenhuma Ele lança fora. Ele não deixa para fora das muralhas, ou da proteção, ou do cuidado dele. Ele envolve inteiramente. Ele é a fortaleza dos seus. Ele é a proteção do seu povo. Então tem muro, mas é o próprio Deus. Não é nada físico que nos proteja. Deus é o nosso guardião em todo o tempo. Continuemos. Assim sendo, verso 6, vem a palavra de Deus profética. Olá, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor Deus, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te tu, que habitas com a filha de Babilônia. Aí está. O que Deus está falando? Está proclamando: todo o seu povo que está espalhado pelo mundo, venha. Aqueles que estão em Babilônia, saiam de Babilônia e venham para Israel, para Jerusalém. Observe esta palavra comparando com Apocalipse capítulo 17, capítulo 18, quando Deus fala em Apocalipse de uma Babilônia que já não existia, não existe, mas Deus fala: para dela sair o seu povo, que está chegando o tempo do juízo. É como Paulo falou em Coríntios, para nós sairmos da participação deste mundo, como se não fôssemos mesmo do mundo, porque do mundo não somos. Estando no mundo, não conviver com eles, é sair de Babilônia e se chegar ao nosso Deus. Então a palavra, quando falou de Jerusalém, que seria reedificada, não é a física, é a espiritual que Deus está falando. Mas para quem estava naquele tempo das figuras, tinha que reconstruir a física, para se entender depois da espiritual. Deus construindo a sua cidade, Deus trabalhando a sua obra, fazendo lugar das nossas moradas. Continuemos ainda no verso 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória Ele me enviou às nações que nos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca a menina do seu olho. Olha como que Deus consola e mostra o seu cuidado com o povo. Todos aqueles que tocaram a Israel, trouxeram males a Israel, fizeram isso como sendo ao próprio Deus. Deus tem cuidado. Considere Israel como menina dos seus olhos, algo precioso para ele. Agora as outras nações que tenham cuidado, porque estão ferindo a Deus quando agridem e são contrários ao povo de Israel. E assim, ainda diz a palavra, verso 10: exulta e alegra, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Atentem para os detalhes de comparação. Em Ezequiel nós vimos Ezequiel sendo levado a Jerusalém, para Deus mostrar quanta abominação tinha em Jerusalém, tempo de Ezequiel. Então Deus disse que destruiria tudo aquilo, e Ezequiel vê Deus montando sobre os querubins e saindo de Jerusalém. Deus saiu do meio do seu povo, não estava mais no seu templo, ou o templo dedicado a ele, nem naquela cidade. Mas agora Deus está dizendo para Zacarias: eu vou voltar e vou habitar de novo em Jerusalém. Precisamos entender essas mensagens, esses particulares, comparando com o passado. Em Ezequiel, aviso, houve a destruição, agora estão voltando para reedificar, e Deus diz que vai voltar a morar ali. Verso 11: e naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. E no verso 13: cale-se toda a carne diante do Senhor Deus,
porque ele despertou na sua santa morada. Deus se levantou. Deus não dorme, né, irmãos? Para ter que despertar para fazer alguma coisa, mas é um afigurado. Deus agora se pôs em ação em favor do seu povo. Mas, por favor, outra vez, é espiritual. É espiritual. Verso 11, naquele dia que viria ainda, não era naquele tempo, muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. É o anúncio do evangelho sendo espalhado por todo o mundo e gente de todas as nações vindo ao Senhor. De todas as nações, tribos, línguas e povos, teremos pessoas diante de Deus no dia da eternidade. É a palavra que temos em Isaías, quando Deus disse que colocaria a sua casa no cume dos montes e todas as nações iriam para lá, dizendo uns aos outros: vamos, subamos ao monte da casa de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos. É a palavra profética, e estamos vivendo hoje. Fisicamente não se ajunta o povo de Deus num salão que comporte todos, mas espiritualmente, todas as nações, ou de todas as nações, aqueles que buscam a Deus estão na sua presença, porque busca aqueles que o adoram em verdade e em espírito. Ainda em prosseguimento, no verso 13, saliento: toda carne deve estar calada diante de Deus. O homem não tem que falar nada. Deus é que, na verdade, atua em tudo. Dele vem o querer e o efetuar. Então, somente. A quarta visão no capítulo 3. Outra visão, quarta, verso 1 diz assim: e me mostrou o sumo sacerdote Josué. Esse é o filho de Josadaque, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor Deus que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Paremos. Imagine o sumo sacerdote, o máximo da santidade ao Senhor entre o povo, com vestes imundas, sujas, e Satanás acusando. Mas o Senhor se coloca em favor do seu servo e diz que ele é um tição tirado do fogo. Agora imaginemos um pedaço de madeira que fica no fogo, vai sendo queimado. Se a gente não tira para fora, é destruído totalmente. A nossa vida, se Deus nos deixar à mercê da nossa vida carnal e daquilo que nos cerca no mundo, seremos consumidos no pecado, no desvio de Deus, na mão das trevas. Mas Deus nos tira do charco de lodo, do fogo que ia nos destruir, e nos separa para Ele. Mas que somos nós? Madeira de lei? Uma tábua bem aparelhada? Não, somos um tição queimado, tostado. Se Deus não corre em nosso socorro, pronto, éramos pó. E Deus tira, por misericórdia, para atuar no que sobrou de nós. No que sobrou. E continua a mensagem, verso 3: ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Lembre-se, o povo não estava bem, não. Estava voltando para Jerusalém, mas não porque estavam bons, não estavam bons. Verso 4: então, falando, o anjo ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E eu disse, olha Zacarias interferindo na visão: ponham-lhe uma mitra, um turbante, limpo sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça.
e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Observe como que a visão é viva para o profeta Zacarias, ele sempre está se envolvendo na própria visão. Agora imagine, está o anjo determinando que o sumo sacerdote tenha vestes trocadas, limpas agora. E segue a mensagem, verso 6. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. Aí está a ideia de nós sairmos deste mundo e morarmos nos lugares onde os anjos moram. Se andarmos no caminho do Senhor, etc, 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 moraremos com os que moram na presença de Deus. Aí está uma mensagem clara do nosso futuro, se andarmos nas coisas de Deus, nos caminhos de Deus. E ainda quero destacar um particular nesta mensagem. Muitos podem olhar assim e ficar falando assim: é o sumo sacerdote, que vergonha. Mas quem é que é justo? Quem é justo? Deus olhando para aquele povo que veio do cativeiro, não tinha um justo sequer. Na verdade, não era o sumo sacerdote de quem fala a visão. O sacerdote ou sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, representava toda a nação. Toda a nação é uma nação santa, um reino sacerdotal. Mas que sacerdote era aquela nação? Era um sacerdote de roupas sujas. No cativeiro se contaminaram muito e volta para a presença de Deus todos sujos. Voltemos a Esdras. Como estava o povo no tempo de Esdras? Mas Deus estava trabalhando pela sua purificação, assim como nós. Deus trabalha na nossa vida. Não vamos ficar olhando um para o outro assim, viu, irmão? Deu uma tropeçada feia ali, né? Não tem nada que julgar o nosso irmão. Todos nós somos, vamos dizer assim, aquilo que aquele irmão está passando. Cada um cuide de si. Cada um trate de tirar dos seus olhos, ou diante dos seus olhos, a trave que o atrapalha a enxergar. Se tirar o que está te atrapalhando de enxergar, se melhorar a sua vida, pode ser que você possa ajudar o irmão a ser melhor, tirando o cisco dos seus olhos. Então, todos nós estamos debaixo da mesma situação. Verso 8 do capítulo 3 diz: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, e tu, os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, homens de poder. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, a promessa da vinda de Jesus. Em Ageu foi dito: virá o desejado das nações. E aqui Deus fala: farei vir o meu servo, o renovo, a renovação, falando de Cristo Jesus. Verso 9: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Em um dia tirarei a iniquidade desta terra. Observe que fala de Jesus aqui como renovo, depois apresenta Jesus como uma pedra, e essa pedra tem 7 olhos, e observe que 7 olhos significa a plenitude do Espírito de Deus. Então fala de Jesus como pedra, a pedra rejeitada pelos homens, mas eleita, preciosa, pedra provada, e colocada como a pedra de esquina. Sobre esta pedra, disse Jesus, edificarei a minha igreja, falando dele mesmo. Não é Pedro não, viu? Não é religião nenhuma não. Muitos trocam as coisas. Não é Pedro, nem Papa, nem religião nenhuma. É Cristo Jesus. Ele é a rocha.
inabalável sobre a qual Ele nos coloca, construindo-nos casa espiritual para si mesmo. Então observa esse ponto, a palavra é falada. Já deixa uma observação. Mas espera um pouquinho, não era Zorobabel que estava construindo? E como que aqui é Josué? Lá em Ageu fala Zorobabel, aqui fala Josué. Zorobabel, da semente real, o governador do povo. Sumo sacerdote, aquele que estava diante de Deus intercedendo pelo povo. Mas quem está construindo afinal de contas? Quem? Daqui a pouco vai sair mais mensagem. Mas o Senhor está falando, Josué tem diante dele uma pedra. É a pedra de esquina que estará sendo colocada para a edificação da obra de Deus. E diz a palavra ainda em continuação: tirarei a iniquidade dessa terra em um dia. A morte de Cristo Jesus, que aniquilou para sempre a iniquidade. Não precisa fazer mais sacrifício. Não precisa. Com um só sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E continua a palavra no verso 10: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira, porque o Senhor vai instituir, estabelecer a paz no meio do seu povo. Cada um convidará o seu irmão para um lugar. Observe bem, debaixo da figueira, figo para alimento, sustento. Para debaixo da videira, bebida, alegria. Não é o vinho físico, é o vinho espiritual, no qual não há contenda. Deus vai abastecer o seu povo de alimento e de alegria do seu espírito. Volta um pouquinho no verso 9, quando lá lemos, não falei no momento, mas é bom não deixar escapar: esculpirei a sua escultura. Para quem lê Hebreus capítulo 10, vemos como que numa conversa de Jesus com o Pai, ele dizendo: corpo me preparaste. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O mesmo Deus que trabalhou no barro fazendo o Adão, é o mesmo Deus que está preparando o corpo, esculpindo a sua forma. Aqui diz: esculpirei a sua escultura, e habita conosco. Observe esse ponto, como está claro as profecias a respeito de Cristo Jesus. E vemos depois Paulo dizendo em Colossenses: nele, em Jesus, corporalmente, no seu corpo, habita a plenitude da divindade. Ou seja, o total de Deus estava em Cristo Jesus. E em João, no Evangelho, lemos: Deus não lhe deu o Espírito por medida, mas Jesus recebeu a plenitude do Espírito de Deus. E Jesus fala daquela forma: eu e o Pai somos um. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho ter vida em si mesmo. Nós vamos interromper nosso estudo aqui neste ponto, para dar continuidade numa próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.